Boa madrugada, amigos do canal Ceroni Cunha. Agora eu vou continuar contando o prosseguimento da história do vídeo anterior, sobre o edifício, dá para dizer assombrado, devido às coisas muito estranhas que aconteciam no elevador, e com as luzes de emergência e com as luzes com sensor de presença. Bom, depois de tudo aquilo estranho que aconteceu, eu resolvi pesquisar na internet. Pesquisei através do endereço do prédio, a história do prédio, e não achei muita coisa, não achei quase nada. E fui pesquisar pelo nome do prédio. Bom, pesquisando o nome do prédio, eu descobri duas coisas. O nome do prédio é o nome de uma cidade portuguesa. E além de ser o nome de uma cidade portuguesa, é uma cidade ligada a uma lenda que começa em Portugal e termina no Brasil. A lenda diz que São Cipriano foi um bruxo muito famoso na Europa na sua época e foi considerado o bruxo mais poderoso da sua época. Na época ele se chamava simplesmente Cipriano. Ele era conhecido por Cipriano. O nome real dele não se tem notícia, mas ele era chamado de Cipriano porque ele era natural de Chipre. Sendo natural de Chipre, por algum motivo um dia ele decidiu estudar as artes ocultas da magia. Se tornou um bruxo conhecido, se tornou um bruxo rico e famoso, porque pessoas abastadas iam atrás dele para fazer feitiços, para as mais diversas coisas. Ele, antes de se tornar esse bruxo tão poderoso, ele foi discípulo de uma outra bruxa, que ensinou para ele grande parte das artes mágicas que depois ele veio a exercer. Até que ele teve uma experiência absolutamente impressionante e se converteu ao cristianismo, abandonando a bruxaria. Ele fazia bibliotecas de bruxaria, escavando, moldando, né, o interior de árvores centenárias. E ele espalhou várias bibliotecas pela Europa com volumes escritos à mão sobre as bruxarias mais poderosas que ele fazia. Quando ele se converteu ao cristianismo e abandonou a bruxaria, ele foi em todos esses lugares destruindo essas bibliotecas. Ele não conseguiu destruir todos os lugares. E alguns volumes foram roubados. Inclusive o volume que deu origem ao livro de bruxaria conhecido hoje em dia chamado Livro de São Cipriano. Bom, essa bruxa da qual ele foi discípulo, ela pertencia a uma cidade portuguesa e adotou para si o nome dessa cidade. E segundo a lenda, essa bruxa ela tinha um pacto com Satanás que lhe conferia imortalidade. E como que ela se tornou imortal? Toda vez que o corpo que ela estava hospedada envelhecia, ela, antes de falecer, fazia parte do pacto que Satanás cedia a ela um corpo de uma pessoa jovem que tivesse falecido recentemente. Na maioria das vezes uma mulher, mas algumas vezes um homem. E segundo a lenda, foi assim que esta bruxa veio parar no Brasil. Quando veio as caravelas portuguesas, ela estava ocupando um corpo masculino e através desse corpo masculino ela veio para a nossa terra. E a partir daí não tem mais notícias. Bom, descobri através do nome do prédio que o prédio possuía o nome dessa bruxa. E eu pensei, caramba, os donos desse prédio são orientais. O que faz um casal de orientais colocar num prédio seu o nome de uma bruxa lendária? Aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Aquelas coisas estranhas que aconteciam naquele prédio
poderiam ter a ver com a história do nome do prédio. Poderiam ter alguma ligação com a bruxa de Évora. Bom, infelizmente a empresa a qual eu trabalhava, ela perdeu aquele contrato. Outra empresa assumiu aquele local e eu saí de lá. Mas desde aquele dia do mês de março de 2017 até aquele dia em junho, quando foi terminado o contrato e outra empresa entrou, sempre aconteceram coisas estranhas e até mais diversificadas que essas que eu contei no primeiro vídeo naquele prédio. Eu saí de lá e o mistério continua. Por que aquele prédio tem o nome de uma bruxa famosa? Por que acontece dentro daquele prédio as coisas que acontecem? Isso é um mistério que eu deixo para você resolver. Afinal, depois de tudo que eu contei, você tem condições de deduzir o porquê. Esse é o mistério. Se você curtiu a história, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá essa força para nós, porque eu vou estar contando com o decorrer do tempo outras histórias impressionantes e sobrenaturais que eu presenciei na minha vida. Obrigado.